Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para mais um vídeo no canal. E esse vídeo de hoje, ele nasceu de uma conversa como tantos outros, né? Lá no consultório com um cliente, no caso com uma cliente. E foi alguns meses atrás em que nós estávamos discutindo a questão do nosso processo mental, da nossa reatividade e tal. E aí, durante a nossa conversa, eu dei uma sugestão para ela. E passado alguns meses, né, ela disse assim para mim: pô, Eduardo, isso me ajudou muito, mudou muita coisa para mim, melhorou muito a minha qualidade em algumas coisas, e eu sugiro que tu faça um vídeo, porque ela segue aqui o canal, assiste todos os vídeos, falou: tu não tem um vídeo sobre isso, faça. Me ajudou, pode ser que ajude outras pessoas também. Então, atendendo a uma sugestão dela, como de tantos outros que já sugeriram temas aqui, eu vou falar hoje sobre aquilo que nasceu da nossa conversa, que eu chamei lá, e vou também dar o título desse vídeo, do vídeo ser o terceiro pensamento. Vamos falar então sobre o terceiro pensamento. Todos vocês já sabem, por experiência própria, que nós somos muito reativos, certo? Então, hoje, a ciência trata a, a nossa questão emocional quase como um instinto pela velocidade de resposta que tem. Então, o que acontece é que, diante de um estímulo qualquer, de uma conversa, de uma discussão, enfim, seja do que for, de um diálogo, sempre que aquilo nos toca emocionalmente, nós tendemos a ter um primeiro pensamento e uma primeira resposta muito rápida. Normalmente, essa resposta é uma resposta mais defensiva e projetiva, né? Defensiva na medida em que eu tento me isentar de eventual culpa, ou sei lá, ou responsabilidade, e projetiva porque eu tendo a dizer que aquilo está acontecendo por um motivo alheio a mim. Seja porque aquela própria pessoa com quem eu estou dialogando, ela provoca isso em mim, seja porque um contexto provocou isso em mim, seja eu meio que me protejo e me inocento, né? E também, dependendo do tom da discussão que está sendo feita, imediatamente também se parte para o contra-ataque. Eu costumo dizer que discussões são que nem duelos, né? No duelo sempre alguém morria, tinha que morrer alguém, tinha que morrer um dos dois. Então a discussão vai indo, ela passa em determinado ponto, aquele que tem a arma mais poderosa na mão, ou seja, aquele que tem mais condição de machucar o outro, ele vai lá, saca essa arma e resolve o duelo. Evidentemente que isso tem implicações na relação, seja de amizade, afetivo, onde for. Isso ninguém esquece quando é machucado, né? Mas enfim, vamos pular essa parte. Então, o que eu estava dizendo para vocês, explicando para ela na ocasião, é que esse nosso primeiro pensamento é sempre assim. E é por isso que a gente vive se desculpando, né? Me desculpa, falei demais, não era o que eu queria falar. Claro que era, senão não tinha falado. Mas é que essa resposta imediata, tendo em vista a necessidade emocional do momento, ela não passou por por muitos filtros de análise e consequência do que essa fala produzirá, né? Então a gente vive se desculpando por causa disso. Então esse primeiro pensamento sempre é um primeiro pensamento muito mecânico, muito defensivo, muito projetivo e muito reativo. Então eu falei para ela assim: espera um pouco. São segundos isso, tá, pessoal? Segundos. Espera o segundo pensamento. O segundo pensamento já não tem mais todo um componente reativo. Mas por ser o segundo pensamento, ainda é muito contaminado por ele. Ele ainda está misturado. Já tem um pouco de lucidez ali, mas ainda tem componentes do primeiro pensamento, porque é muito rápido, ou seja, eu ainda tô com aquilo comigo. Então esse segundo pensamento ainda não é o melhor que a gente tem. Por quê? Porque ele ainda está contaminado com a projetividade e reatividade do primeiro. Lembrando, são segundos, tá? Aí eu falei para ela: usa o terceiro pensamento.
O terceiro pensamento, na grande maioria dos casos, ele já está completamente consciente. Você no terceiro pensamento dificilmente vai errar. Você no terceiro pensamento dificilmente vai precisar se desculpar. É mais provável até que você receba pedidos de desculpa. Também pode acontecer bastante nesse caso. Tá? Porque esse terceiro pensamento, ele já é um pensamento muito mais racionalizado. Já tem, de novo, não é de um dia para o outro, segundos, né? Ele já tem uma análise, você já tende a acertar muito mais o tom, que é muito importante, a maneira como você vai falar, a tua expressão corporal, que é fundamental. Essas duas coisas, tom de voz e expressão corporal, elas fazem muito mais efeito do que o conteúdo que está sendo dito. Tá? A parte não verbalizada da comunicação é muito mais importante que a própria fala em si, o conteúdo. Né? Então, no terceiro pensamento, você já está muito consciente do que está falando, na medida certa, na postura certa. Você já tem uma análise clara das consequências, eventuais desdobramentos daquela resposta, daquela fala que você terá. Então a chance de você acertar aumenta absurdamente. E de novo, pessoal, é rápido. Ah, porque tal situação, porque você é isso. Você para, espera um pouquinho, um segundo. Você pode até usar aí uma pergunta que não mude muito conteúdo, para você ganhar um tempo para respirar e pensar, chegar no terceiro pensamento. Você fala assim: pô, você tem certeza do que você está me falando, né? Você pensou bem sobre isso, ou eu não entendi direito o que você falou, pode explicar melhor para mim. Aí você tem todo o tempo, vai sobrar tempo para você. Você vai ver que vai ter um impulso do primeiro pensamento. Aí você segurou e você vai, pá, qual é o meu segundo pensamento agora, já que eu não vou agir desse jeito, porque eu sei que desse jeito eu vou errar. O primeiro eu vou errar. Com certeza eu vou errar. Aí vem o segundo, mas você vai notar claramente se praticar isso, que ainda tem um componente muito emocional nele, está bem misturado emocionalmente. Aí você respira um pouco, olha para o lado, olha para baixo. Não se passaram 5 segundos aí, e você vai ver que você vai estar muito equilibrado, você vai construir melhor. É claro, pessoal, veja bem, temos que cuidar com as idealizações. É óbvio que você não vai conseguir isso sempre, porque nem sempre você vai ter a lucidez de lembrar que o teu primeiro pensamento é reativo, mecânico, projetivo e defensivo. Mas, se numa média de 10 situações, você conseguir em pelo menos metade delas utilizar o teu terceiro pensamento ou o segundo, você vai ver que a tua média de resultado vai aumentar absurdamente. Mas não é sempre que a gente consegue, porque a nossa emoção é muito rápida, né? Eu costumo, quando eu dou uma aula sobre isso, né, nos lugares onde eu trabalho a questão do autoconhecimento e da filosofia clínica, eu sempre digo o seguinte: o nosso emocional é uma Ferrari e a nossa razão, o nosso pensamento lógico e racional é uma tartaruga manca de uma perna. Tá? Não é à toa que na linguagem popular dizem para ti: olha, conta até 10, respira. O que é isso? É para você chegar no terceiro pensamento. Então não se cobre se você não consegue, mas busque conseguir. E você vai ver que cada vez que você conseguir, o resultado vai ser tão bom que vai te animar a continuar. Mas não espere acertar 10 em 10. Ninguém consegue isso. O grande problema, às vezes, de algumas coisas é que as pessoas dizem que é possível coisas que não são possíveis para um ser humano, baseado do jeito que ele funciona, do jeito que é essa máquina aqui que somos. Então,
Tenha paciência com você, você vai estar colocando uma nova prática. E sabe, no começo, antes você reagia 10 em 10. Daqui a pouco você consegue 2 vitórias em 10, 3 vitórias. A hora que você conseguir 5 vitórias em 10, olha, ainda em 5 vezes você vai soltar os cachorros, né? Ou surtar, ou seja lá o nome que você queira dar. Mas essas outras 5 em que você vai conseguir ter resultado, você vai ver que valeu demais a pena. Tá? Então, paciência por um lado, perseverança no outro, que só repetindo, que a gente também vai tornando essa maneira de lidar com as coisas muito mais fácil. Ninguém precisa dizer nada na hora. Às vezes, 10 segundos fazem toda a diferença em relação às consequências de uma fala ou de um ato, que vão ter desdobramentos na realidade, vão ter efeitos na vida, e de qualquer forma a gente vai ter que dar conta deles. Então, se a gente conseguir ter mais cuidado nisso, as consequências vão estar muito mais no nosso controle, muito mais dentro daquilo que a gente vai ficar satisfeito com o resultado. Valeu, pessoal? Então não esqueçam, né? Se você está vendo esse vídeo e não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Se você achou que isso é legal, você tem aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa próxima de você, que é sempre do primeiro pensamento o tempo todo, quem sabe você compartilha o vídeo com ela. E também, se gostou, curte, né? Quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube vai levar essa fala para outras pessoas. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, obrigado pela atenção, um grande abraço a todos, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima.